Seguindo, as objetivas indiretas, né? Que tem função, mais uma vez, ó, de objeto direto. Função de objeto indireto. E aí, atenção, o que qualifica o objeto indireto? O uso da preposição, certo? Das preposições essenciais. Nesse caso aqui, tem uma observação que me importa, que eu preciso que vocês se atentem demais e voltem novamente ao verbo. Ó, o verbo aqui é resultar. Algo resulta em alguma coisa. Então é VTI. Vai pelo verbo que você não vai errar. Ó, preposição, beleza? Preposição exigida e conjunção. Ok? Complementando, portanto, o verbo resultar. Seu atraso resultou em que os meninos perdessem, outro verbo, o ônibus. Tá, beleza. Olha aqui embaixo. Não concordo com que vocês façam uma reunião sem mim. Mais uma vez, fechou. Qual é esse verbo? Concordar. Alguém concorda com alguma coisa, preposição exigida e conjunção integrante. Mas por que eu disse no início que eu preciso da sua atenção? Porque é necessário você perceber o uso do verbo, certo? É necessário você perceber a predicação dele e não essencialmente ficar à procura da preposição, porque haverá casos em que a preposição não aparece. Olha aqui, preciso, ó, quem precisa, precisa de alguma coisa. É VTI. Ok? Mas é permitido que a preposição esteja em elipse aqui, ó. Preciso de que vocês me respondam até amanhã ou preciso que vocês me respondam até amanhã. Mais uma vez, olha para o verbo que você não erra, tá bem? As apositivas. Só quero uma coisa, que me deixem em paz. Lembrando que a função do aposto, né, é expandir uma informação. Nesse caso aqui, eu expandi a informação de coisa, ok? Só quero uma coisa, só quero isso. E o núcleo, ó, um verbo, ok? Deixem. Maravilha. Aqui embaixo, os meninos fizeram de tudo. Comeram, beberam, dançaram até tarde. Gente, se liga, mais uma vez, ó. Tudo sendo expandido. O que foi esse tudo? Comer, beber, dançar. O que é essa coisa? Me deixar em paz. Paz, ok? Atenção às orações apositivas, porque são mais fáceis, porque elas têm o uso da pontuação. Os dois pontos são aparentes nessas orações, nesses tipos. Ok? Galera, espero que tenha ficado muito claro para vocês as funções das substantivas. Mais uma vez, lembre-se de que elas podem ser substituídas por nomes e elas basicamente cumprem as funções sintáticas básicas, né? Que são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo e aposto. Continue seus estudos, continue com a gente, recupere as aulas anteriores, faça a sua sequência, dê o seu check aí em período composto na parte subordinada substantiva e espera mais um pouquinho, vai para o próximo vídeo que a gente assiste agora as subordinadas adjetivas e as adverbiais. Beijo, continue estudando, hein? Continuando, gente, as objetivas diretas. Função sintática de quê? Pô, tá claro, tá dito, né? A função, então, é de objeto direto. Ó, só se liga no detalhe. Como é que eu sei, professora, quando a exigência, existe, né? A exigência do objeto direto. Muito simples, dá uma olhada para o verbo que está na principal. E como é que eu sei, então, qual é a principal? Nesses casos aqui, a principal vai ser a que se apresenta com o sujeito. Olha, Alexandre disse que não trabalharia hoje. Ó, disse e trabalharia. Ok. Sujeito, Alexandre. Maravilha. Tá. Alguém diz alguma coisa. Percebeu? O verbo aqui é VTD. Poderia ser alguém disse alguma coisa a alguém. Poderia ser, ó, Alexandre disse a Marina que não trabalharia hoje. Não importa. Continuaria sendo aqui objeto direto, ó.
que não trabalharia hoje. Alexandre disse isso. Maravilha. Olhou? O verbo é VTD, então a exigência é de um objeto direto. Ó, conjunção. Aqui, ó, Sandy. Aliás, já tenho meu ingresso garantido para Sandy Júnior, tá, Alexandre? Tô tirando muito onda. Se é amor, sei lá. Só sei quem sei, não sei. Parei de respirar. Dando uma palhinha aqui. Um dia a gente consegue. Ó, sujeito. Sujeito. Eu. Sei lá. Sei lá, uma expressão, né? Não sei. Não sei exatamente. E o que eu não sei? Eu não sei isso. Não sei se é amor. O caso do seu, eu até fiz uma atenção ali, é muito específico, tá? Olha aqui embaixo. Marina analisou que os custos do seu cartão estavam altos. Uma realidade aí, ok? Conjunção. Cartão de crédito é uma coisa, né? Sujeito, ó. Alguém analisa alguma coisa. Alguém sabe, ó, não escrevi aqui embaixo. Alguém sabe alguma coisa. Alguém analisa alguma coisa. Ok? O que foi analisado? Os custos do seu cartão de crédito. E foi analisado que eles estavam altos. Isso foi analisado. Ok? Beleza? Tranquilão? Ó, deixa eu te dar um bizu aí. Bizuzão, bizu master. Quando a gente tem os verbos causativos, deixar, ouvir, mandar, isto é, aqueles que implicam um resultado, muitas das vezes a gente vai ter a oração reduzida de infinitivo. Ó, olha esse caso. Tem até uma música, né, que é assim, deixe-me ir. Tô antenada, tô a par do que importa para a juventude brasileira. Nem tanto, né? Mas aqui, deixe-me ir. Ah, tem um outro caso aqui interessante que eu grifei aqui para vocês, ó. Eu posso desenvolver essa oração, deixe que eu vá. Uma mudança temporal. Isso é importante. Quando a gente desenvolve orações, geralmente há alterações no tempo verbal, ok? Deixe que eu vá, ó. Deixe, qual é o sujeito? Deixe você, ó. Deixe você. Aqui a gente tem o modo imperativo, tá? Por isso é o seu sujeito. E, ó, você vai deixar que eu vá, o outro sujeito da frase, e por isso que eu disse para você que ia fazer essa observação. Ó, o me aqui é um pronome átono que ocupa a função de sujeito, mas é uma exceção, porque geralmente, né, são os retos, do caso reto, que tem função de sujeito, beleza? Tem uma música também, aquela ouvi dizer que existe o paraíso na terra. Ó, ouvi dizer também. Entra aí, tá? Aqui, ó, outro detalhe. Não sei por que você se foi. Eu já tô musical. Ó, não sei isso. Ah, professora, mas esse porquê? Não inventa. Olha para o verbo. Alguém não sabe alguma coisa. Ah, mas por que tem esse porquê? Porque pode ter, né? Tem alguns casos de exceção. E a última atenção, verifiquem se os portões estão abertos. Verificar e estão, beleza? Introduzir pela conjunção integrante ser. E aqui, ó, será se os portões estão abertos? Numa interrogação. O que vocês acham? Posso usar será se? Não, não posso. Não são todos os verbos que admitem essa construção. Aqui deveria ser, será que os portões estão abertos? Então fica ligado aí quais são os verbos que admitem, beleza? Tranquilo? Vamos lá, gente, vamos às substantivas, ó. A galera costuma dizer que as substantivas podem ser substituídas, né, por um pronome, por um isso, né, em alguns casos disso,
Beleza, funciona. Mas mais importante para mim é você perceber que as substantivas exercem uma função sintática na outra oração. Então, assim, se você sabe as funções sintáticas do período simples, não vai ser difícil para você perceber as orações substantivas, né? As subordinadas substantivas, porque elas também exercem uma função sintática, só que agora, em vez do núcleo ser um nome, o núcleo vai ser um verbo, ok? Dá uma olhada aqui nas subjetivas. As subjetivas exercem função de sujeito, certo? A gente já viu, sujeito é o termo que sempre concorda com o verbo e transmite uma informação sobre ele. Olha o exemplo aqui. É preciso amar as pessoas. Vamos à contagem? Quantos são os verbos? É e amar. Preciso, nesse caso, é verbo? Não. Nesse caso aqui, preciso seria um adjetivo, como fundamental. É fundamental, é imprescindível, é necessário, ok? E aí, presta atenção. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem duas orações e nessa daqui, o verbo ser é um verbo de qual predicação? A predicação do verbo ser é verbo de ligação, certo? Isso significa que ele exige um sujeito e um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito vai ser o termo associado diretamente ao sujeito e que caracteriza esse sujeito. Tá, maravilha. A gente tem uma caracterização, é fundamental, é importante, ok? Marquei então preciso como predicativo do sujeito, tá? O que tá faltando nessa oração? O sujeito, ok? O sujeito aqui, ele é amar as pessoas. A gente pode trocar. Isso é preciso, ok? O amor, até posso trocar essa oração, em vez de colocá-la com um núcleo que é um verbo, eu posso trocar, deixar de ser uma oração subjetiva e transformar num sujeito simples. O amor às pessoas é preciso, é fundamental. Só que aqui a gente tem o verbo amar, beleza? E o que a gente repara? Essa é uma oração desenvolvida? Não, essa não é uma oração desenvolvida. Por que ela não é uma oração desenvolvida? Porque ela está reduzida, de infinitivo. Percebeu? E aí que vem aquele nome bonito. Você na balada, conquistando alguém, falando o nome de uma oração. O que tu acha, Alexandre? Tu acha que alguém fica interessado se a pessoa souber o nome de uma oração? Depende de como você fala. Falar, não entendi nada, mas ninguém nunca me disse isso. Tipo assim, Tem e aí? efeito. Você tá aí dançando na balada, aí você, e aí, cara, tudo bem? Você sabia que existem as orações substantivas, subjetivas, reduzidas de infinitivo? Primeiro que a pessoa com barulho não vai escutar isso, só se for muito bom de mímica. Se for absolutamente bom de mímica. Beleza, o que diz então que ela é reduzida é a forma nominal em que se apresenta o verbo e o fato de não haver uma conjunção. Troca aí, vai. Coloca a conjunção, desenvolve essa oração. É preciso que se ame as pessoas, ok? Beleza? Por que você colocou o se, Marina? Para ficar indeterminado, tá? Perdão, indeterminado não o sujeito, tá? É preciso que as pessoas sejam amadas, a voz passiva, beleza? Olha o exemplo de baixo. Parece que nossos erros valem mais que os acertos. Eita, pesado, né? Peguei pesado. A sensação que dá às vezes, né? Agora vai. O que parece? Perdão. O que parece? Algo parece, certo? Algo é aparente. Posso trocar esse parece? Boa. Posso trocar esse parece? Puxar uma setinha aqui para baixo, É aparente, viu? Numa mesma pegada. Há alguns verbos, como parece, que fazem essa função, né? Parece, convém. Parece que nossos erros valem mais que os nossos acertos. Essa já é uma desenvolvida. Por quê? Aqui, a conjunção. Beleza? E olha o verbo.
Não está reduzido, nem infinitivo, nem gerúndio, nem particípio. Olha aqui embaixo. Correr riscos é comum ao homem. Veja, não é tão comum que, não é tão comum que se apresentem as orações aqui nessa ordem. Geralmente, as reduzidas, né, elas vão estar posteriores e não na ordem preferencial do português. E isso pode causar algum equívoco, né? Isso pode dar uma dificuldade na hora de analisar. Importante é que você não se confunda, que você consiga perceber, a partir dos verbos e dos termos associados a ele, qual é a função da oração. Por quê? Mesmo se ela vir, depois, ou se ela vir antes, independente, portanto, da ordem, você vai analisar os verbos e a relação entre elas, ok? Então, o que é comum aos homens? Isso, correr riscos. Agora, se eu desenvolvesse, o que vocês acham? Ia ficar legal se eu colocasse, que se corra riscos é comum ao homem. Não, né? Não parece bom. Mas é comum ao homem que se corra riscos, viu? A gente muda a posição. A posição preferencial seria essa, mas no caso das orações aqui desenvolvidas, fica estranho começar já com a conjunção, ok? Beleza? Por isso que às vezes se opta por colocá-las reduzidas. Vamos às predicativas. Função sintática, esqueci de escrever aqui, porém não tem problema, vamos marcar aí. Função sintática de predicativo do sujeito, ok? Predicativo do sujeito. Aí embaixo, a ambição dos professores é o sucesso dos alunos. Professora, calma aí, rapidinho. E cadê o outro verbo? Pois é, eu quero te mostrar só uma mudança possível. Vamos excluir aqui o sucesso dos alunos e vamos escrever como um predicativo, A ambição dos professores é, aí olha aqui, a conjunção, é que seus alunos sejam bem-sucedidos. Então, qual é a diferença aqui? Antes eu tinha um termo, antes eu tinha um predicativo do sujeito, caracterizando então o sujeito, ambição dos professores, e o núcleo era um nome, certo? É o sucesso. Agora eu troquei e coloquei um verbo. A ambição dos professores é que seus alunos sejam bem-sucedidos. É isso. Posso trocar também, ok? Então, a diferença aqui é a posição, tá? Mas, professora, isso daqui parece um pouco com isso daqui. Parece um pouco, mas fica estranho se eu mudar, né? Se eu mudar, sim, isso pode se transformar num sujeito, mas fica estranho. Geralmente, essa frase vai ser dita assim, tá? Eu não vou dizer, que seus alunos sejam bem-sucedidos é a ambição dos professores. Geralmente a gente troca, portanto, se houver essa troca e se o sujeito for direcionado aqui, no início, é o caso, sujeito, beleza? Sujeito simples, a gente já viu, os núcleos é a ambição. E a segunda, o que falta? Olha o verbo de ligação, o que falta? Falta o predicativo. Olha aqui embaixo. O nosso desejo está em que o Brasil melhore. Desejo de todo mundo. Está e melhore. Aqui rola que eu coloquei essa preposição para realce, mas o nosso desejo está na melhoria do Brasil, está que o Brasil melhore. Isso é o nosso desejo, ok? Beleza? Dá para trocar aí? A preposição vem para realce, tá? Por exemplo, isso acontece em alguns... Por exemplo, a impressão é de que você não queria vir hoje. Não precisa decidir, a impressão é que você não queria vir hoje. Aí embaixo,
Ó, a aparência é que os erros sempre gritam. De novo, eu falando de erro. Vai até parecer que eu tomei uma indireta hoje. Nem foi o caso. Né? Não parece? Só parece. Mas só parece, gente. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Ó. Que conjunção, certo? A aparência é isso, ou a aparência nesse caso é essa, né? Ou o nosso desejo é esse, dá para trocar. Olha aqui, uma observação importante que eu coloquei. Luan Santana, é que eu te amo e falo na sua cara. Ah, professora, eu gosto muito de Luan Santana. E aí, aqui temos o quê? Temos nada. Temos nada assim. Brincadeiras à parte, esse é que não serve para dizer que há uma subordinação entre as orações. Na verdade, a gente vai chamar esse aqui, ó, de expressão, ó, de expressão denotativa ou expressão de realce. Ó, denotativa de realce. Serve para dar ênfase. Eu posso facilmente tirar. Posso dizer, eu te amo e falo na sua cara. Mas o que acontece se você tira aqui, ó? A ambição dos professores é que seus alunos sejam bem-sucedidos. Não fica bem, ok? Então é o sinal que é uma conjunção integrante, que isso daqui não é uma partícula, uma expressão, né, denotativa ou uma partícula de realce, beleza? Vê só, a subordinação, então, ela vai se dividir em 3 categorias. As subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as adverbiais, beleza? Como cada uma delas vai se apresentar? Bem, todas na possibilidade de redução, como a gente tinha visto anteriormente. As substantivas se apresentando, então, com conjunção integrante, podendo ser que ou ser. As adjetivas com pronome relativo e as adverbiais com conjunção subordinativa adverbial, ok? Esqueci de me escrever aqui com a conjunção adverbial. O que é importante você saber nesse primeiro momento? Você precisa saber o seguinte: recorda qual é o papel morfológico do substantivo, do adjetivo e do advérbio. O estudo da sintaxe, ele não está completamente dissociado da morfologia, não. É claro, ele é mais expansivo, né? Ele se pauta no verbo, mas de alguma forma a gente pode recuperar alguns pontos. Por exemplo, o que o substantivo faz? O substantivo nomeia aquilo que existe no mundo, certo? Tá. O que o adjetivo faz? O adjetivo caracteriza um termo de valor nominal, certo? Caracteriza, portanto, um substantivo. E o que o advérbio faz? Ele modifica, ele dá uma circunstância a respeito de um verbo. Pensando nisso agora, expande esse sentido. As orações substantivas, elas vão poder, inclusive, serem substituídas por um pronome. E o que elas vão desempenhar? Elas vão desempenhar as funções sintáticas mais básicas, as funções de sujeito, de complemento verbal, complemento nominal, aposto, predicativo, ok? E as adjetivas? As adjetivas, elas se introduzem pelo pronome relativo quando desenvolvidas, porque, presta atenção, elas recuperam um termo de valor nominal que está lá na oração principal, beleza? E as adjetivas, portanto, já que recuperam um termo de valor nominal, o caracterizam, beleza? E as adverbiais, que vêm pela conjunção adverbial, aliás, que nessa conjunção adverbial a gente consegue, inclusive, perceber o valor semântico, elas vão necessariamente modificar a oração anterior, beleza? E além de modificar essa oração anterior, vão exprimir alguma circunstância.
galera, dando continuidade ao nosso estudo sobre período composto, relembrando, né, um pouquinho da aula anterior, deixa eu dizer para ti, o período composto é aquele formado por mais de uma oração, certo? Você consegue identificar a oração a partir da presença do verbo ou da locução verbal. E a gente divide, né, as relações do período composto em coordenação e subordinação. Vimos também nas aulas anteriores que a coordenação se dá por uma independência sintática, enquanto a subordinação por dependência sintática, isto é, uma oração exerce função sintática na outra. Beleza? Para a gente começar, deixa eu te mostrar uma coisinha. A subordinação, ela pode apresentar, né, a oração em si, subordinada à principal, ela pode se apresentar como desenvolvida ou como reduzida, beleza? Se essa oração for desenvolvida, como que eu vou saber? Aliás, há algumas questões, né, discursivas, por exemplo, que podem pedir para que você desenvolva uma oração que se apresenta como reduzida, certo? Ou para que você reduza uma que se apresenta como desenvolvida. Então, como identificar essas orações? Bem, as desenvolvidas, elas podem aparecer com conjunções, lembrando que conjunção é a classe gramatical que liga orações. Essas conjunções podem ser de dois tipos. Integrantes, quando só apresentarem papel sintático, elas só servem para ligar, elas não têm um valor semântico em si. E essas conjunções integrantes são o que ou o se, ou podem se apresentar como conjunções adverbiais. Muitas possibilidades nas adverbiais, porque elas têm os valores circunstanciais das orações adverbiais. Ó, as conjunções possíveis: quando, a fim de, como, se, à medida que, visto que, etc. Essas possibilidades aqui, elas vão se dar num determinado contexto. A gente vai ver daqui a pouco. Mas, além de poder vir apresentada por conjunção, a oração subordinada pode vir apresentada por pronome relativo. O pronome relativo é a classe gramatical que recupera um termo de valor nominal e que liga as orações, beleza? Pronome, né? A gente lembra que pronome serve para substituir, né? Substituir ou acompanhar. Nesse caso em específico, substitui um nome. Vamos ver como isso ocorre também. E os pronomes relativos, voltando, eles também têm o seu uso meio regrado, tem uns pronomes específicos, né, para marcar esse tipo de oração que aparece introduzida por eles. Já as reduzidas, né, vindo a oração subordinada em forma reduzida, ela vai ter de necessariamente estar com o seu verbo ou a sua locução verbal marcada por infinitivo, lembrando, infinitivo terminação em R, gerúndio, terminação em NDO ou particípio em DO. Não são todas as orações que podem estar reduzidas. Por quê? Porque a redução de uma oração pode causar ambiguidade sintática. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Mas fato é que alguns tipos de orações vão poder se apresentar dessa forma, beleza? Fala, galera! Bem-vindos à melhor matéria do mundo. Orações subordinadas. Vamos que vamos. Cara, se você é acometido de taquicardia, sudorese por causa dessa matéria, vamos devagar, que eu vou fazer com que toda a sua ansiedade passe, se transforme em aprovação. Gostou, né? Gostou, né? Então vem comigo. Camarada, hello, ó. Orações subordinadas adjetivas. Mas vamos devagarinho para você ir absorvendo e digerindo isso tudo, tá bom? Vamos lá. Para começar, observa esses exemplos aqui. Força. Força. Força é um substantivo, concorda comigo? Substantivo. Qual é a classe, veja bem, eu falei, classe gramatical de leonina? Leonina, você sabe, né? Tranquilo. Leonina aqui é um adjetivo. Por quê? Porque
termo que modifica o substantivo e adjetivo, não é isso? Você pode ficar... pensa aí. Pensa no adjetivo sem o substantivo. Não existe. Tá? O adjetivo vive para quê? Para ser a qualidade do substantivo. Legal? Então, força leonina para adjetivo. Legal? Agora, pensa aí. Tem alguma diferença entre leonina e de leão? Não, né? Não tem diferença. Então, leonina e de leão têm o mesmo significado. Mas qual é a diferença entre leonina e de leão? E aí? É porque de leão é uma locução. Locução. Você lembra que é locução? Locução é aquela promoção, leve 2, pague 1, né? Então, em vez de eu usar uma palavra só, leonina, eu coloco 2 palavras, de leão, locução, perfeito? Promoção, leve 2, pague 1, né? De leão no lugar de leonina, perfeito? Então, locução adjetiva. Então, quando você tiver um conjunto de palavras que vale por uma só, então você tem uma locução, perfeito? Então, adjetivo, leonina. De leão, locução adjetiva. Agora aqui, ó. Força que o leão tem. E aí? Isso aqui é um adjetivo? Não, porque é uma palavra só. Não é uma palavra só. Isso aqui é uma locução? E, Adolfo, tem mais de uma palavra. Mas não deixa escapar uma coisa, né? Não deixa escapar isso aqui, né? Tá vendo que você tem um verbo na parada? Se tem um verbo, eu tenho que dar um nomezinho especial. Oração. Perfeito? Né? Você já estudou. Frase. O que é frase? Declaração que tem sentido. O que é uma oração? É uma frase com verbo. Então, se tem um verbo, ela foi, então, levou um upgrade, ela foi, agora vai ser, então, classificada como oração. Tem verbo oração, legal? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou chamar de oração. Coordenada, subordinada, principal. Veja bem, eu acabei de falar, você já percebeu que o sentido é o mesmo, né? Leonina, de leão e que o leão tem. O sentido é o mesmo. Eu falei para vocês que não existe adjetivo sem substantivo, não é verdade? Isso quer dizer o quê? Que o adjetivo se subordina ao substantivo. Repito, o adjetivo se subordina ao substantivo, não é verdade? Por isso, então, que vai ser uma oração subordinada. Porque o adjetivo se subordina ao substantivo. Preciso explicar por que é adjetivo? Acho que está bem claro aqui, né? Oração subordinada, adjetiva. Entendeu? Então, o que é uma oração subordinada adjetiva? Oração porque tem verbo, subordinada porque ela depende do substantivo, adjetiva por quê? Porque ela qualifica um substantivo. Legal? Beleza? Tranquilo. Entenda bem, as orações adjetivas têm uma forte função coesiva na nossa língua. Quando você fala de coesão na língua portuguesa, 2 elementos assim são fundamentais. As conjunções, perfeito? Que no que tange o seu sentido semântico, você vai estudar mais nas orações subordinadas adverbiais e nas orações coordenadas, perfeito? A parte semântica, ela vai ser mais explorada, ela fica nesses 2 tipos de orações, tá? E nos pronomes relativos, que tem uma forte função coesiva também. Eu vou mostrar para vocês agora. Acompanha comigo, aqui, ó. Eu tenho 2 orações, exemplo bem simples, tá? O aluno estuda, o aluno será vitorioso. Perceba que nessas 2 orações, eu tenho 2 orações porque eu tenho 2 verbos. Estuda e será, não é verdade? Então, nessas 2 orações, eu tenho um termo que está repetido. Então, o que eu quero fazer? Eu quero evitar a repetição desse termo, tá? Usando um pronome relativo. Claro, é matéria que nos apetece. Perfeito? Eu poderia falar, o aluno estuda, ele será vitorioso. Uma vez que eu, então, estaria usando um pronome pessoal no caso reto.
Mas vamos puxar, óbvio, a brasa para nossa sardinha e falar das orações subordinadas. Então, né, se você fala de oração subordinada adjetiva, você fala de quê? De pronome relativo. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar essas duas orações utilizando um pronome relativo. Legal? Olha aqui. Existem algumas outras modos de fazer, alguns outros modos de fazer isso. Eu quero fazer desse jeito, tá bom? Então, veja só. O aluno que estuda será vitorioso. Então, eu vou ligar essas duas orações formando um período composto aqui. Período simples, um verbo só. Período, uma oração só. Período simples, uma oração só. Transformando em período composto usando o pronome relativo, ficamos com o aluno que estuda será vitorioso. Perfeito? Então veja que aqui eu tenho duas orações, né? O aluno é a minha primeira oração. Que estuda é a minha segunda oração, que vai ser minha oração subordinada adjetiva. Será vitorioso é a continuação da primeira, porque o verbo está aqui, ó, será. Tá vendo? Então se liga. Em vez de eu repetir a palavra aluno, eu coloquei o quê? Esse que eu vou chamar de pronome relativo. O pronome relativo sempre, nem sempre eu falo sempre. Sempre que eu digo sempre fique atento. Legal? O pronome relativo sempre vai introduzir uma oração adjetiva. A não ser que ela seja reduzida. Mas isso é uma outra conversa para outro momento, tá bom? Então, se liga. Achou um pronome relativo? Isso com certeza. Você achou uma oração adjetiva. Legal? Beleza, então. Você, então, tem um pronome relativo aqui, esse que introduz a minha oração subordinada adjetiva. Legal? E esse que faz o que da vida? Ele representa o meu antecedente. Legal? Em vez de eu falar aluno de novo, tiro aluno, coloco o quê? Coloco o que para ser o representante desse termo antecedente. Legal? Daí então eu fico, o aluno que estuda será vitorioso. Legal? Beleza? Então vamos ver então, vamos organizar então as características das orações adjetivas. Vem comigo, tá? Então, possui um antecedente de valor substantivo. Olha aqui. Ó, nesse exemplo aqui que a gente construiu, tá aqui o exemplo. O antecedente é o aluno. Preste atenção que eu falei de valor substantivo. Por quê? Porque não precisa ser um substantivo, pode ser um pronome. Um pronome pode ter um valor substantivo, um pronome demonstrativo, ele pode ser um pronome substantivo. Se eu falo aquele, né? Aquele Qual você quer? Aquele. Eu não coloquei o substantivo, então aquele tem um valor substantivo. É diferente se eu dissesse aquele menino saiu. Opa, o aquele está junto ao menino, então ele tem um valor adjetivo. Então entenda bem, tá? De valor substantivo, porque não precisa ser necessariamente um substantivo, tá? Sempre introduzida por um pronome relativo, a não ser que seja reduzida, mas repito, isso é outra situação. Entenda, tem um macete, legal? Vocês adoram macete, né? Eu também. Então, se eu puder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, então você achou um pronome relativo. Vamos tentar? Aqui. O aluno que estuda será vitorioso. Será que eu consigo trocar esse que por o qual? Vamos ver. O aluno, o qual estuda será vitorioso. E consigo. Então, pronome relativo. Sempre que eu puder substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, eu tenho um pronome relativo. E se você achou um pronome relativo, achou uma oração adjetiva. Legal? E qual é a função sintática das orações adjetivas? Sempre adjunto adnominal. Olha aqui. Força leonina, força de leão,
força que o leão tem. Tudo isso aqui se trata de adjuntos adnominais. Quando você fala de função sintática, estamos falando de adjuntos adnominais. Legal? Beleza, galera? Tranquilo? Então, esse aqui é o primeiro bloco em que a gente entende, eu gosto de trabalhar aqui, para você entender o raciocínio que nos leva à formação de uma oração adjetiva e nossas características. Agora, quais são os tipos de orações adjetivas que nós temos? Cenas dos próximos capítulos. Continua ligado na gente. Vamos junto em direção ao seu sucesso. Valeu! E aí, galera? Beleza? Tranquilo? Eu sei que você já entendeu o que são as orações adjetivas, não é verdade? Então, agora o lance é o seguinte, você sabe a classificação das orações adjetivas? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Vão comigo? Então, a gente tem dois tipos de orações adjetivas, as restritivas e as explicativas. Vamos começar pelas restritivas, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer explicação fácil e rápida ou a difícil? Tu quer a fácil e rápida, né? Mas eu vou dar as duas. Tudo bem, vou começar com a fácil e rápida. As restritivas não possuem vírgula. Ponto. Acabou. É só isso? É. Não tem vírgula, tá? Então é restritiva. Acabou. Só isso. Legal, né? Mas vamos então para a explicação mais complicadinha. Vamos lá. Olha só. As restritivas, eu restrinjo o grupo sobre o qual eu estou falando. Como o próprio nome já diz, restritiva. Legal? Olha comigo. Os alunos que se atrasaram não farão a prova. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um grupo de alunos. Todos os alunos não farão a prova? Não é isso não. Eu vou pegar só a galera aqui, ó. Isso aqui, ó. Atraso. Então, só essa galera aqui é que não vai fazer a prova. Então, as restritivas, elas vão fracionar o grupo sobre o qual eu estou falando em relação ao meu antecedente, claro, né? Então, desse grupo de alunos aqui, só uma parte que não vai fazer. Então, eu não estou falando de todo mundo. Legal? Agora, vamos lá. De novo. Não tem vírgula. É restritiva. Acabou. Mas você tem que entender que é uma questão semântica. Se liga que isso é importante. Tem uma questão semântica envolvida. E a gente vai debater um pouquinho mais disso aqui. Legal? Vamos lá. Já então, as explicativas, você já entendeu, né? Se as restritivas não têm vírgula, as explicativas têm vírgula. Tá? E aí, se elas não são restritivas, elas trazem uma informação que já é sabida por todos. Legal? Olha lá. Os homens que precisam cuidar da natureza, sabemos disso, óbvio, né? E coloquei lá entre vírgulas, estão poluindo demais. Beleza? Então, entre vírgulas, veja lá, então uma informação que eu já conheço, eu estou explicando algo sobre os homens que é uma informação notória. Legal? Beleza? Tranquilo? Suave? Beleza, então. Vamos ver algumas coisas relevantes aqui. Olha só. Alexandre visitou a namorada que mora no Grajaú. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas namoradas Alexandre tem? Tô falando exemplo, tá? Pelo amor de Deus. E aí? Alexandre visitou a namorada que mora no Grajaú. Então, veja bem, ali, puxa para nossa matéria. Vamos lá, querido? A gente aqui tem uma oração adjetiva, não tem vírgula, então o quê? Restritiva. Não é verdade?
Se é restritiva, eu estou dizendo que ele visitou a namorada que mora no Grajaú. Então ele tem pelo menos uma. Perfeito? Porque eu reduzi o grupo. Eu tenho um grupo de namoradas. Caraca. Então, eu tenho um grupo de namoradas e ele então visitou hoje, ó, a que mora no Grajaú. Outro dia ele vai visitar a que mora na Cidade de Deus, a que mora no Mer, Madureira e por aí vai. Beleza? Pegador. Então, o que acontece? Se eu colocar uma vírgula aqui, quantas namoradas Alexandre tem? Aí uma só, né? Porque eu estou apresentando uma informação que já é notória. Então, entenda como a presença ou ausência da vírgula pode alterar o sentido. Tá? Inclusive, isso pode ser questão de concurso, pode ser questão de prova, né? Qual opção em que a presença ou ausência de vírgula pode alterar o sentido? Quando for assim, malda, que é uma questão de oração adjetiva. Legal? Agora aqui, ó. A gasolina que é inflamável está cara. Pergunta, eu posso tirar essas vírgulas aqui, ó? Minha pergunta é, eu posso tirar essas vírgulas aqui? Claro que não, né? Você conhece algum tipo de gasolina que não seja inflamável? Se você é amigo de química, conhece, desculpa, mas eu não conheço, eu fiz letras, perdão. Então olha lá. Né? Não existe gasolina que não seja inflamável. Então, do grupo de gasolina, eu não posso restringir aquela que não é inflamável. Todas são. Percebe? Então, seria errado eu colocar essa oração adjetiva sem vírgula. Agora, perceba a diferença aqui. Ó. A gasolina que eu usei no meu carro estava adulterada. Aqui eu especifiquei. Não é qualquer gasolina, é aquela que eu usei no meu carro. Aí eu especifiquei, eu restringi o grupo de gasolinas sobre o qual eu estou falando. Percebe? Legal? Tranquilo? Então, senhores, agora sim, detonamos orações adjetivas, tu já sabe tudo, só toma cuidado com os pronomes relativos, que isso aí é um caso à parte, é um bloco à parte, mas, camarada, siga estudando, fica firme, valeu! Fala, galera! E aí, tamo de volta com a melhor matéria do mundo. Não tem jeito, cara. Não tem coisa melhor que isso do que orações subordinadas, meu querido. O coração até bate mais forte, mas peraí. Se você é um daqueles que tem sudorese e taquicardia quando ouve falar de qualquer tipo de oração subordinada, então vem comigo, querido. Vamos devagarinho, que eu vou ajudar você a entender essa matéria e passar nos seus concursos. Beleza? Vamos comigo? Só que, peraí, não vou entrar ainda em orações subordinadas. Não vou. Vamos entender isso devagarinho, de boa? Vamos? Então tá. Olha só. Uma coisa que eu sei que muita gente tem dificuldade, muita gente confunde, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu lembro que, cara, quando eu era aluno, ó, me dava também arrepio. Função sintática e classe gramatical. Entenda o seguinte, tá? Classe gramatical é a classe da palavra. Você olhou, opa, pum, é isso. Perfeito? Função sintática são as diversas funções que uma palavra pode ter. Legal? Só que aqui, irmão, quando a gente fala de orações subordinadas adverbiais, tudo é muito mais simples, legal? Eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça e no seu coração. Quando você pensar em classe gramatical, você vai pensar em advérbio ou locução adverbial. Tu lembra, locução, né, querido? Promoção leve 2, pague 1. Tudo que é locução é aquilo que você tem duas ou mais palavras com o valor de uma só. Acabou, é isso, tá? Leve 2, pague 1. Então, locução, qualquer tipo de locução da língua portuguesa. Leve 2, pague 1, tá? É um conjunto de palavras que vai valer por uma só, tá bom? Então, quando você pensar em classe gramatical, você vai pensar em advérbio ou locução adverbial. Fechado? Quando você pensar em função sintática, adjunto adverbial. Beleza? Tá? Vamos ver uns exemplos aqui. Ainda não comecei nas orações, tá? Vamos devagarinho que você vai entender tudo, tá? Então, olha lá. Estudarei. Se eu falo estudarei hoje, é um advérbio.
tá? Advérbio de tempo, você sabe, uma palavra só, advérbio de tempo. Legal. Quando você fala estudarei de manhã, é uma locução adverbial, são duas palavras. Beleza? Aí olha lá. Estudarei quando eu voltar. Eu já coloquei um verbo, então vamos começar a entender o conceito de orações subordinadas. Primeiro, oração, você sabe, né? Oração é aquilo que tem verbo. Então, se eu coloquei um verbo aqui na parada, é uma oração. Beleza? Então, oração por quê? Porque tem verbo. Segundo, tá? Por que ela é subordinada? Vamos voltar para o advérbio. Se eu falo hoje, tu vai achar que eu tô cantando a Ludmilla, né? Hoje é hoje, não é isso. Se eu falo hoje, você vai esperar a oração. Você vai esperar o restante. Né? O advérbio por si só, ele não existe. Por quê? Advérbio, ele estabelece as circunstâncias daquilo que se declara. Não é verdade? Do verbo, do adjetivo, do próprio advérbio, são as circunstâncias. Então, o advérbio sozinho não existe. Ele está o quê? Subordinado a alguma coisa, não é verdade? Então, oração porque tem verbo, subordinada porque se subordina a alguma coisa. E adverbial, tu já entendeu, né? Porque eu estou estabelecendo a circunstância, nesse caso de tempo. Aqui com um advérbio, aqui com uma locução e aqui com o quê? Com uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende de outro. Adverbial, porque estabelece a circunstância de tempo. Deu para entender? E olha bem, preste atenção. Isso tudo aqui, ó, advérbio, locução, adverbial. Todos eles têm qual função sintática? A mesma. Adjunto adverbial. Legal? Então, advérbio, locução adverbial e adjunto, advérbio, locução adverbial e oração subordinada adverbial, todas elas têm a mesma função sintática. É o quê? Adjunto adverbial. Ponto. Legal? Beleza? Esquentou? Só uma última informação, tá? Essas orações subordinadas são introduzidas pelo quê? Por conjunções subordinativas adverbiais, tá? Então toda oração subordinada adverbial vai ser introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial. Bem óbvio, né? A não ser que seja uma oração reduzida, mas isso aí é um outro papo para outro momento. Legal? Beleza. Então, tá tranquilo aqui? Oração subordinada, adverbial, legal. Então, o que eu quero que você lembre? Eu já falei aqui, você já sabe que os advérbios, eles estão muito presos aqui, às suas circunstâncias. Legal? Então, o mais importante das orações adverbiais é você compreender adequadamente as circunstâncias que elas expressam. Ponto. Tá? Então, basicamente, você vai estar, ó, com dois pés bem firmes nas circunstâncias adverbiais. Perfeito? É isso. E você vai ter que tomar algum cuidado com as orações coordenadas, porque as orações coordenadas também têm uma forte influência semântica. Então se liga, dos 4 tipos de orações, quando você pensar em semântica, em sentido, tá? Você vai lembrar das adverbiais, que estamos aqui juntos vendo, e das coordenadas, tá? Então, eu recomendo fortemente que você, né, depois revise, se você não tiver ainda com domínio disso, as orações coordenadas e as conjunções. Cara, é extremamente importante você saber as conjunções. Extremamente importante. Tem que saber as conjunções, tá? Porque isso cai demais em qualquer prova, qualquer concurso, qualquer exame que você venha fazer. Legal? Então, vamos que vamos começar. Quando a gente fala, então, das orações adverbiais, você vai pensar em 9 orações, tá? C6FPT. C6FPT. Então, são 6 orações que começam com a letra C, FPT, final proporcional temporal. Vamos lá? Beleza. Eu vou começar logo com a mais casca-grossa, na minha opinião, que é a concessiva, tá? Que é, digamos assim, a mais indigesta, que a galera tem mais dificuldade e, consequentemente, é uma das que mais cai em qualquer concurso. Vamos lá? A concessão é o quê? É uma oposição fraca e você vai ter ali uma quebra na expectativa, entenda bem, tá?
Como assim uma oposição fraca? Embora chovesse, foi à praia, tá? A chuva é uma oposição, né? Para muitas coisas, obviamente, né? Para a agricultura, nossa senhora, como é importante. Mas para nós aqui no dia a dia, né? Atrapalha. Então, a chuva é uma oposição. Só que se eu falo, embora chovesse, foi à praia, é meio estranho, mas é o meu exemplo, a chuva não foi forte o suficiente para me impedir que eu fosse à praia. Perfeito? Então, é uma oposição fraca. E para te ajudar o raciocínio, entenda bem, né? Vê se você não fica assim, né? Embora chovesse, tá chovendo, vai ficar em casa vendo televisão. Que derrota. Não, e como assim? Foi à praia? Que louco! É uma quebra na expectativa, percebe? Tá? Então, oposição fraca, quebra na expectativa. Olha o outro exemplo aqui, ó. Embora estivesse cansado, foi à festa. Se a pessoa está cansada, você espera o quê? Vai ficar em casa, vai dormir, vai descansar. Não, não. Caramba, foi à festa. Legal. E aí, olha o paralelo, porque as concessivas têm uma prima distante, que são as adversativas. Olha bem, nem tão distante na verdade. Queria ir à festa, mas estava cansado. Olha a diferença. Aqui, ele foi à festa. O cansaço não foi forte o suficiente para impedir que ele fosse à festa. Aqui, ó, não foi. Olha lá. Querer ir à festa, mas estava cansado. Ele não foi. O mais, ele nega o que vem antes. Perfeito? Você pode falar o que for na frente. Colocou o mais, acabou o que veio antes. Perfeito? Então, isso aqui é o quê? Uma oração coordenada sindética adversativa. Não vá confundir. Perfeito? Importantíssimo. Show. Aqui. Vamos falar de mais duas aqui. Pegar um pouquinho mais leve agora para a gente equilibrar. As condicionais, veja lá. Condição. Condicionais, condição. Tem gente que tem um pouco de dificuldade de enxergar. É só você pensar que a condição é uma bifurcação. São dois caminhos. Legal? Olha só. Caso chegue cedo, ajudá-lo-ei. Gente, muito lindo Mesóclise, né? 1 minuto aí em homenagem para Mesóclise. Muito lindo Mesóclise, Nossa Senhora, né? Então, caso chegue cedo, ajudá-lo-ei. Veja só. Chegou cedo, ajudei. Não chegou cedo, não ajudei. Percebe? Então, é uma via, né, de dois caminhos, é uma bifurcação. Chegou cedo, ajudei. Não chegou, eu não ajudei. Então a condição sempre vai ser isso. Sempre vai ter dois caminhos. Legal? Show. Lembra, né? Você tem que saber as conjunções. Vai lá no vídeo e acompanha com a gente. A consecutiva, consequência. De novo, consecutiva, consequência, tá? E aí, são quatro T's. São 4 T's que você tem que ter em mente. Tão, tal, tamanho, tanto. Tá? Tão, tal, tamanho e tanto. Pontinho, 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 que. Olha lá, vem comigo. Era tão alto que batia a cabeça. Perfeito? Então, a altura levava ao quê? Ao acidente, ao bater a cabeça. Perfeito? Então, sempre que tiver tão, tal, tamanho, tanto, pontinho, pontinho, que lembra onde está, ó, minha conjunção subordinativa, é onde estará a minha oração. A conjunção subordinativa aqui é o quê? É o quê? É o quê? O quê? Então, péssimo. Então, é o quê? Legal? Então, essa vai ser minha oração subordinada adverbial consecutiva. Legal? Se sentir dificuldade, basta, né? Quer que eu desenho? Então, desenhe, né? Faça o desenho para você poder organizar as suas ideias. A altura leva ao acidente. A altura aqui é a causa, o acidente, a consequência. Minha conjunção está na consequência. Oração subordinada adverbial concessiva. Né? Perdão, consecutiva. Consequência. Legal, galera? Olha, só estou aquecendo os motores, que a gente só tem 3, temos mais 6 aí para crescer o seu coração, sua mente e fazer você chegar ao sucesso. Vem comigo!
Pois bem, senhores, vamos, que as orações subordinadas não podem esperar. Perfeito? Você já passou lá aquela primeira leva de orações subordinadas adverbiais. Tu já viu lá 3, vamos ver o restante, porque são 9, querido. Vamos que vamos? Tá? Causais. Ó, parece simples, mas não é tão simples não. Vamos lá. Oração causal dá ideia de causa. Né? Parece simples, mas você vai ver que vai piorar. Vamos lá. Faltou, pois estava doente. Então a doença era a causa para a falta dele. Tranquilo, suave. A rua está molhada, pois choveu. Ou seja, choveu, tal, a causa é a chuva do molhamento da rua. Tranquilo, né? Agora diz para mim, você saberia me explicar a diferença entre causa e explicação? Pois é, né? É complicado, é tenso, mas eu vou te ajudar. Vem comigo, tá? Veja bem. A causa é uma só. A causa vem sempre antes. Beleza? Aqui, ó. Faltou, pois estava doente. Primeiro ele ficou doente, depois ele faltou. Vem antes. Legal? A rua está molhada, pois choveu. Primeiro choveu, depois houve o molhamento da rua. Legal? E tem outras dicas boas que eu coloquei aqui, ó. Não confundir. Veja lá. Guarde isso, pois será útil. Veja lá. Quando eu tenho aqui, ó, o meu verbo no imperativo, quando a minha oração assindética, ela estiver no imperativo, porque veja bem, né? Essa aqui, ó, pois estava doente, é minha oração subordinada adverbial causal. O faltou é minha oração principal, legal? Isso é importante. Oração principal, oração subordinada. Já nas coordenadas, eu não tenho essa relação de principal e subordinada, né? Porque elas são independentes entre si, não é verdade? Tu lembra disso, tá? Então essa aqui eu vou chamar de oração coordenada assindética, porque ela não tem síndeto, legal? Então olha lá, guarde isso, pois será útil. Então se eu tiver imperativo na minha oração assindética, então essa aqui vai ser uma oração coordenada assindética explicativa. Legal? Imperativo, explicação. Deus o abençoe, pois é bom. Veja só. Eu tenho aqui Deus o abençoe, que nós chamamos de frase optativa. Você sabe o que é uma frase optativa? Frase optativa é aquela que expressa um desejo, bom ou ruim. Deus o abençoe, Nossa Senhora acompanhe, anjos o carreguem, né? Raios o partam, o diabo te carregue. Bom ou ruim, frase optativa. Então esse tipo de frase, beleza? Se eu tiver uma frase optativa, então isso aqui vai ser uma explicação. Legal? Ou seja, oração coordenada sindética explicativa. Legal? Choveu, pois a rua está molhada. Inverti, tá vendo? Ó, eu inverti. Se liga. A rua está molhada, pois choveu. Né? O que vem antes é a causa. Então, ó, primeiro vem a chuva, depois o molhamento da rua. E se eu inverter? Choveu, pois a rua está molhada. Aí vai ser uma explicação. Porque o que vem primeiro é sempre a causa. Legal? Tranquilo? Consegue distinguir agora? Causa, explicação? Cuidado. Comparação. Ó, agora eu tenho outra pegadinha para você, tá? Fica ligado, né? Você sabe, você lembra, vamos devagarinho, vamos relembrando. Eu gosto sempre de dar alguns passos para trás para você vir resgatando aquelas lacunas que porventura houver. Então se liga, vem comigo, né? Frase. O que é uma frase? Né? É uma declaração com sentido. Legal, tranquilo. Oração. Oração é uma frase que tem verbo. Perfeito? Então, quem manda na casa é o verbo que manda, que organiza a casa toda. Legal? O que é um período? Período, né, é aquele que termina no ponto. Legal? E ele pode ser composto de oração ou orações. Período simples, né, é que só tem uma oração, que a gente foca o quê? O estudo das funções sintáticas. Perfeito? Período composto é o quê? É o que a gente está estudando aqui.
né? Coordenação, subordinação, pananana. Legal? Então olha para cá. Era simpático como pai. Tá escrito, né? É uma oração, você tem ali, né? Uma oração subordinada, adverbial, comparativo. Tá escrito ali, né? Quer dizer que isso aqui é um período composto, não é? Concorda? Isso aqui é um período composto? Aqui tem, ó. Faltou, pois estava doente. Período composto de duas orações. Porque eu tenho dois verbos. Faltou e estava, né? Isso aqui é o período composto? Cadê os dois verbos? Cadê os dois verbos? Veja. Era meu primeiro verbo, né? Era simpático como pai. Cadê o outro verbo? Isso que eu estou salientando a vocês é uma das características das orações comparativas. Se liga. Para evitar a repetição do verbo, o segundo verbo fica omitido. Legal? Isso só vai acontecer nas orações comparativas. Veja só. Era simpático como pai, ó. Aí fica omitido aqui, ó. Era. Isso era para estar, ó, aqui. Mas eu vou omitir para evitar repetição. Então, omissão do verbo, orações comparativas. Legal? Outra coisa importante. Era simpático como pai. Ele é o pai? Não. Então, nas orações comparativas, presta atenção que isso vai ser importante. Nas orações comparativas, eu me aproximo, mas nunca me igualo. Legal? Era simpático como pai. Ele é o pai? Não é. Então, eu me aproximo, mas eu não me igualo. Beleza? Legal? Comparativas, show. As conformativas, aí que tá. Agora eu igualo. Perfeito? Essa é a principal diferença entre as comparativas e as conformativas. A comparativa, eu me aproximo, mas não me igualo, porque eu faço uma comparação. Na conformativa, eu vou colocar, ó, tudo nos conformes, tudo no mesmo nível. Olha lá. A missão foi executada conforme fora planejada. Então, o nível da execução ficou no mesmo nível do planejamento. Tudo no mesmo nível. Legal? Beleza? Comparativa aproxima, conformativa iguala. Legal? Show. Legal. E com isso a gente terminou, então, C6. As seis orações começam com a letra C. Agora, FPT, final proporcional temporal. Final, as finais, né? É o que eu enxergo no final, a finalidade. O que é uma finalidade? Eu quero chegar no fim. Estudava para que fosse aprovado. Então, ele quer no fim estar como? Aprovado. Então, é a finalidade dele. É no fim o que ele quer chegar. Então, oração subordinada, adverbial, final. Beleza? Legal. Proporcional, ó, de novo, ó, mãozinha, vamos lá, ó. A proporcional, eu vou ter um aumento ou diminuições proporcionais. Se liga, à medida que estudava, fica melhor estudava aqui, né, galera? À medida que estudava, aprendia. Então, veja, estudou, aprendeu. Não estudou, não aprendeu. Não estudou, não aprendeu. Estudou, aprendeu. Veja que eu tenho um aumento ou diminuições proporcionais. Beleza? Por isso que são orações subordinadas adverbiais proporcionais. Legal? E as temporais, talvez, na minha opinião, são as mais simples, né? E as que possuem um maior número de conjunções e locuções, indicam tempo. Olha lá. Quando cheguei, liguei a televisão. Então, é o momento quando cheguei. Então, a oração vai estabelecer ali a minha noção temporal. Beleza? Então, senhores, vejam bem, prestem atenção, se liga, tá? É importantíssimo você saber as conjunções, tem que saber, tá? Tem que saber. Então, fica ligado no nosso vídeo de conjunções, tá? Faça muitos exercícios, que isso é fundamental. Não deixa, muita gente acha oração subordinada complexo, na verdade difícil. É uma matéria complexa, sim, mas, cara, né, determinação e esforço vão superar as barreiras para que você chegue aonde? No seu sucesso. Bons estudos. Valeu, galera!